Pessoal, então vamos lá. Então, para finalizar essa questão do ponto 3, né, daquilo que a gente estava discutindo semana passada, sobre a parte do ajuste fino do universo, né, as formas de interpretar o mundo e dar sentido a ela, como no caso o teísmo, ateísmo e agnosticismo. Então a gente discorreu, dialogou um pouquinho. Vocês ainda se recordam alguma coisa que a gente conversou? Ou deu amnésia total aí? Não se lembra mais nada? Não? Os conceitos de teísmo, você se lembra o que é? Ateísmo e agnosticismo? O que seria o teísmo? Pessoas que creem Isso, que exerce uma crença, né? Independente do sistema teológico, se é monoteísta ou politeísta. Um deus ou vários deuses ou em alguns deuses. O ateísmo, o que seria? É uma pessoa que não crê que há algum deus ou uma crença e crê na evolução dos humanos. Isso. E o agnosticismo? a pessoa que não sabe se tem ou não um Deus. Isso, muito bem. Deu para... Nem todos, eu acho que conseguiram mais ou menos captar isso, né? Mas alguns aí pelo menos já entenderam esses conceitos, né? Então são conceitos necessários de se entender para que a gente possa compreender os assuntos, como eu já disse, que é apenas uma porta de entrada para assuntos que a gente vai tratar mais à frente. Então a parte aqui, então, o debate do ajuste fino, a questão do ajuste fino vocês entenderam também, né? Que é aquela ideia de entender que o universo tem leis que regem, né, um padrão que rege o universo, basicamente são regras estabelecidas, né, do ponto de vista da física, ou também na parte teleológica, que é a parte aí filosófica teológica, que entende que existe algo que move o nosso universo de forma organizada. A questão então é que os filósofos utilizam esse termo para discutir como as constantes físicas do universo, como a gravidade, são extremamente exatas. Se fossem diferentes, as estrelas e a vida não existiriam. Os teístas, no caso que eles se creem, veem nisso um planejamento, né? Ou seja, algo arquitetado pelos deuses, ou por Deus, ou por alguns deuses. E a parte então aqui, os ateus, um acaso evolutivo. Então assim, o que é interessante aqui, pessoal? As constantes físicas do universo como a gravidade. É assombroso, de fato, quando nós paramos para olhar para o nosso universo. Quando a gente para pensar um pouco sobre ele. Quando nós temos um olhar mais macro, né? Maior, mais aberto, do que uma visão micro, né? Pequena, do automatismo da vida do dia a dia, a qual às vezes então tem uma atitude filosófica para pensar um pouco a respeito do lugar onde nós habitamos, né? Quando nós olhamos para a vastidão do universo, né, com um olhar através daquilo que nós temos como astronomia, astrofísica, vocês já pararam para pensar um pouco sobre isso? Como o nosso planeta está num estado de suspensão gravitacional, sustentado por essa gravidade, né, essa imensidão desse universo. A gente está, entre aspas, né, num estado de flutuação dentro do universo, todos os planetas, né? A gente olha para o chão, a gente vê algo fixo, né? Que a gente parece que está apenas limitado a isso aqui. Só que nós, se olharmos um campo, né, cósmico, né, do universo de modo geral, a gente vê que em cima, embaixo, laterais, é apenas o universo, né, a expansão, o espaço-tempo naquele lugar. E outros planetas que estão presentes, próximos disso. Claro que tem algumas pessoas que entendem que nós vivemos uma terra plana, né? Existe essa tipo de teoria também, né? Como é que você sabe disso? Claro, todo mundo tem a liberdade de pensar, né, que a Terra é plana. É claro que nós temos problemas científicos para fundamentar esse tipo de visão, mas há pessoas que entendem e acreditam dessa forma, né? Mas assim, estamos aí então, né, num estado de gravidade sustentando nosso planeta e todos os demais planetas, e isso de forma extraordinária. Nós paramos para pensar um pouco sobre isso. E outra questão aqui é justamente sobre a parte aí, tanto do teísta, né, como do ateísmo, a parte do acaso evolucionista, né, que é essa parte aqui então. Estrelas e a vida.
o que talvez motivou, né, e levou, né, a humanidade de certa forma a desenvolver o seu entendimento teísta na crença de Deus ou de deuses, é justamente por esse espanto, né, por esse olhar do universo, do mundo a qual nós vivemos, de forma que a gente vê tudo muito bem organizado, muito bem assim, aparentemente, né? Tudo com regras estabelecidas, o processo da vida, nascimento, crescimento e morte, a parte de que existe uma cadeia alimentar organizada e assim por diante. Levou-se então a pensar que de fato existe criador ou criadores que projetaram o nosso mundo, que projetaram o mundo a qual nós vivemos, o universo de modo geral. Aí entra duas discussões, a parte então teísta ou ateísta, que vai pensar um pouco a respeito disso aí. Será que o nosso mundo, por mais que existe, né, certo padrão, certa regra, certa questão assim que conduz, é de fato algo realmente... O que foi? O que você está agitado aí? Será que é algo realmente que dá certo sentido, certa base, certo significado para a ideia da existência de Deus ou de deuses? Porque às vezes nós temos essa tendência, né, de ter um otimismo sobre a vida, ter um otimismo sobre a existência. Só que a vida, de certa forma, por mais que nós tentamos romantizá-la, né, deixá-la um pouco mais bela pelo mundo das ideias, pelo nosso idealismo, influenciados por pensares filosóficos platônicos, mas a gente sabe que a vida também não é tão assim como nós pensamos, né? Por mais que exista uma condução de regras, né, de organização, a vida tem, né, os seus contrapontos, a vida tem os seus conflitos, a vida tem as suas problemáticas, tanto numa parte não somente humana, como de todos os outros seres vivos e fora do nosso planeta, né? Nós observamos que existe um processo. Quando a gente pensa até na questão da vida, eu tenho certeza que a morte, por exemplo, é um dos assuntos mais desafiantes para a nossa espécie, porque nós temos consciência disso. Nós sabemos que vamos morrer, nós sabemos que vamos deixar de existir e sabemos que também nós somos sujeitos a doenças, somos sujeitos a acidentes, de uma forma prematura deixar de existir em qualquer momento. Essa talvez é uma das grandes angústias que nós seres humanos temos. Os outros demais animais, né, não ter essa capacidade, esse poder simbólico de simbolizar, de refletir a sua condição de existência, diferentemente de nós, é que nos muda como espécie e faz a gente ter esse grau de diferenciação no nosso planeta. Por isso que trazer esse assunto aqui, né, sobre o debate do ajuste fino, ele está muito ligado, intrínseco, a essa parte que nós vamos tratar aqui, né, sobre tanto o problema do mal como a resiliência humana. O que seria a resiliência, pessoal? Já ouviram falar desse termo resiliência? O que é resiliência? O que é ser resiliente? Ser resiliente ou resiliência é justamente tentar, né, ou pelo menos tentar se adaptar aos conflitos, né, tentar se organizar diante das situações difíceis. Quando alguém fala assim, você tem que ser um pouco mais resiliente, é justamente tentar se adaptar ao meio, um meio de conflitos, um meio que tem um lado bom e um lado ruim. Então, a questão do problema do mal, juntamente aqui fazendo aqui uma ponte, né, em conexão com essa ideia do ajuste fino, por mais que nós olhamos para o mundo e vemos algo que segue um padrão, mas ambas as visões, tanto teístas, ateístas e agnosticismo,
são afetados pela condição da existência. Seja uma pessoa religiosa, seja uma pessoa não religiosa, ou uma que está pensando a respeito de ser ou não, como agnóstico, são afetados por quê, pessoal? São afetados justamente por esses contrapontos. Não importa, você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa ruim, você está sujeito a ser afetado por esses conflitos da nossa existência, do universo, de modo geral. Então, a vida, né, milhares e milhões e bilhões de pessoas nascem todos os dias, né, e morrem também todos os dias. Milhares de pessoas vivem saudáveis, mas milhares de pessoas estão doentes. Milhares de pessoas, né, estão, nesse exato momento que nós estamos aqui em sala de aula, ao redor do mundo, desse habitat de 8 bilhões de seres humanos, nesse exato momento em que eu falo aqui, tem milhões de pessoas deixando de viver, estão falecendo nesse exato momento. Você pode pensar, mas será que é mesmo? Sim. Se nós pegarmos lá no Google, dar uma contagem lá no reloginho de vida e morte, lá tem um reloginho que marca as pessoas que estão nascendo e morrendo. O reloginho não para, né? Está constantemente marcando ali, milhares de pessoas nascendo e milhares de pessoas morrendo, a cada segundo. Isso a cada segundo, né? Então assim, pessoal, independente se você é uma pessoa que tenha fé, você é uma pessoa que tenha crença, crê em alguma religião, em algum Deus ou não, você está sujeito a vivenciar, assim como alguém que não crê, e assim aquele que não crê também vivenciar aquele que crê. A mesma coisa, todos nós estamos limitados, estamos condicionados ao mundo em que nós vivemos. A realidade é essa aqui. Não importa, né, a questão em si física, né, ou psicológica que nós criamos. Nós podemos criar ideias, podemos criar entendimentos, compreensões, mas isso não nos separa dessa fisicalidade. Nós estamos aqui, nós estamos vivenciando, isso é que condiz com a realidade. Ninguém está a escape disso, ninguém consegue escapar disso. Nós estamos vivendo, estamos existindo, e à medida que nós vivemos e existimos, nós estamos sujeitos a passar por tudo isso. Talvez você pare e pense, não, eu quero de fato chegar aos meus 120 anos de vida. Eu quero ser saudável até os 120 anos de vida. E eu não quero sofrer nenhum acidente. Todos os dias, quando acordamos, quando abrimos nossos olhos, nós temos essa expectativa de levantar, tomar nosso café da manhã, tomar nosso banho, escovar nosso dente e fazer nossos afazeres. E ter um dia tranquilo, um dia bom, né? Só que vocês sabem muito bem, vocês já têm experienciado isso, que tem dias que não é bem assim. Nem é tudo bom, né? Nem tudo dá certo. Às vezes você acorda meio cansado, meio gripado, adoecido, né? Ou às vezes acontece um acidente, né? Já pela manhã ou pela tarde ou pela noite. E é algo que todos nós, pela causalidade da vida, estamos sujeitos. Não, eu não aceito, eu determino que tudo seja bom na minha vida no dia a dia, ok? Você tem essa liberdade de pensar a respeito disso. Você tem a liberdade de acreditar nisso, que nenhum mal vai lhe acometer. Mas isso não muda a realidade. Porque por mais que muitas pessoas assim acreditem e pensem, em algum momento elas passam por aquilo que elas não querem. Então, na nossa capacidade, nosso poder de imaginação, a nossa abstração do pensar, a gente pode pensar qualquer coisa, a gente pode acreditar em qualquer coisa, mas isso nunca vai mudar o quê? A realidade. E o que é a realidade, pessoal? Vocês conseguiriam me descrever o que é a realidade? Onde a gente vive. Aonde a gente vive, muito bem. E a realidade é esta. Nós podemos criar cenários na nossa mente. Os sonhos. Por que existem os sonhos? Você sabe por que você sonha? Sim, o sonho, isso falando agora psicanaliticamente, na área da psicologia, nós sonhamos
por uma questão, uma válvula de escape. Daquilo que nós pensamos, imaginamos e criamos nas nossas mentes, e aquilo que nós reprimimos durante o dia, né? Os cenários que aparecem, se demonstram na hora que nós sonhamos, são justamente aquilo que a gente vivencia. Eu sei que às vezes a gente teoriza os sonhos como algo premonitório, como um presságio ou como um aviso futuro, mas psicologicamente refere-se nada mais e nada menos do que aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, as mudanças do nosso corpo, as questões hormonais e assim por diante. Aí os nossos sonhos são uma loucura, né? Sonhos que são muito estranhos, muito loucos, né? Parece que a gente está numa psicose, num delírio, acontecendo, vendo pessoas que a gente nunca viu, a gente comendo e bebendo e fazendo tantas coisas do sonho que às vezes a gente tem até uma sensação corpórea, a gente sente algo, né? Então às vezes a gente briga no sonho, a gente se mata no sonho, a gente persegue, é perseguido nos sonhos. E o que isso quer dizer, será? Isso tem justamente a ver com aquilo que a gente chama na psicologia de conteúdo manifesto e conteúdo latente. O conteúdo latente é justamente o disfarce do nosso inconsciente daquilo que a gente reprime e recalca durante o dia, ou de traumas e conflitos que a gente teve lá na infância dentro dos nossos processos de vida. Então a gente vai vivenciando essas coisas com o conteúdo manifesto, que são aquilo que aparece nos sonhos dos símbolos, as imagens, as pessoas, aquilo que a gente observa enquanto a gente está sonhando. Então, tudo isso, pessoal, está ligado dentro daquilo que condiz com a realidade, né? Sobre a parte da resiliência, da gente tentando se adaptar ao mundo em que a gente vive. Então, a gente cria várias formas, até mesmo como algo de conforto psicológico, algo de fuga para a gente suportar a realidade, porque a realidade é difícil. A realidade é extremamente caótica. A realidade nos confronta todos os dias. A realidade nos machuca. A realidade tira de nós muito daquilo que é o belo que nós queremos que exista. O que foi, pessoal? Estão dando risada. Soltaram a bomba aqui. Ó, pessoal, vamos esperar, né, a hora do recreio aí para... Ou se quiser peidar, a blusa vai para fora, né?